Então, enquanto a gente está aqui começando a gravação, a gente gostaria de convidar a professora Alicia Vasconcelos, nossa coordenadora de ensino, para abrir esse nosso momento, esse nosso evento aqui. E relembra uma vez mais, por favor, que os colegas só terão acesso com o e-mail institucional. Tá? Já é que algumas pessoas estão tentando aqui acessar com outros logins, outros e-mails, realmente não é possível. Mas, por favor, professora Alicia, à vontade. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Alicia. É bom demais ver vocês, sabia? Muito bom ver vocês. A gente está com essa funcionalidade do Meet, né, que permite... Eu não consigo ver todos, mas eu estou conseguindo aqui ver um bocadão. Boa tarde. Boa tarde. É muito bom poder estar aqui com vocês hoje. A gente agradece a participação, a disponibilidade de vocês de estarem presentes nesse momento, que a gente considera tão importante, né? Que é um momento que marca também o início do nosso planejamento enquanto docentes, né? Para o próximo semestre. E a gente, então, inicia dando, de fato, um papel de destaque. Eu acho que a minha fala é uma fala curta, tá, gente? É só para fazer, de fato, a abertura desse momento. A ideia é que os meninos continuem já com a parte mais de formação mesmo, mas eu queria usar esses minutos para agradecer a vocês e para parabenizá-los por todo o trabalho que vocês desenvolveram ao longo de 2020.1. Né? Eu acho que a gente tem muito a comemorar diante de um cenário tão difícil, né? tão crítico que a gente está vivendo, né? A gente, enquanto mundo, eu acho que toda a experiência que a gente conseguiu desenvolver ao longo desse semestre de 2020.1 traz motivos para a gente comemorar, enquanto grupo, né? A evolução deste grupo de professores e a sequência de superações que cada um de nós vivenciou para que a gente pudesse chegar até aqui agora, né? Então, eu realmente gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo empenho, agradecer pela dedicação, pela superação, pela coragem, né, de enfrentar e de superar, e agradecer, acima de tudo, pela colaboração, porque quando nós criamos ou ativamos aquele grupo lá no WhatsApp, que é o grupo do ensino online, que no começo, eu acho que quem estava lá desde o início conseguiu acompanhar como ele sempre foi bem animado, né? Bem animado, né? Principalmente no começo, né? Eram mensagens até de madrugada, de manhã, de tarde, à noite, e a gente não parava. O grupo de suporte que está aqui presente também se dedicou absurdamente, né, a fazer esse apoio no início. E depois, o que é que a gente viu, né? A gente viu que vocês começaram a se autoajudar, né? Vocês começaram a ajudar os colegas. Às vezes vinha lá o colega com uma dúvida técnica, aí outro colega ia lá e ajudava e esclarecia. Então, foi um trabalho colaborativo muito bacana e que a gente entende que precisa ser ressaltado. A gente conseguiu construir, colocar em prática, na verdade, um dos princípios que a gente prioriza nesse processo de ensino online, que é o princípio da colaboração. Acho que vocês foram exemplos disso no dia a dia, né? À medida que todos nós estávamos nos ajudando nesse processo. Nesse sentido, eu também gostaria de ampliar os agradecimentos à equipe multidisciplinar que está aqui presente, sabe? A gente não teve outro momento assim como a gente está tendo agora, né? As coisas começaram muito rápidas, lá na metade de março, quando a equipe foi provocada a tocar esse projeto, e a gente pensou nesse projeto com muito cuidado, com muito zelo. Depois todo mundo começou a colocar a mão na massa, né? E a gente não teve
esse momento que a gente está tendo, de parar, de pensar como foi que as coisas aconteceram e agora de agradecer, né? Eu queria fazer, de fato, um agradecimento muito especial ao professor Ademário, que tocou muito disso que a gente conseguiu vivenciar, né? Ao professor Armando, ao professor Saulo, que desde o início estava bem integrado a todo esse processo, a Vasco, as tutoras, Germana, Tamires, a Gabi, todo mundo fez com muita dedicação. E a gente entende que também é momento da gente valorizar todo esse trabalho que foi feito. Até porque agora nós estamos nos preparando para um próximo passo, né? A gente superou muito bem esse primeiro semestre e nós precisamos nos preparar para o próximo semestre. Com uma vantagem, né? Porque no início nós fomos pegos de surpresa, né? Acho que todos aqui foram pegos de surpresa. Agora nós não estamos sendo pegos de surpresa, né? Nós vamos iniciar 2020.2, podendo nos planejar para isso. E aí eu queria aproveitar para contextualizar como é que foi o nosso momento em março, né? Em março, diante da pandemia, nós fomos de fato provocados, né, a migrar todo o nosso processo de ensino presencial para o ensino online. E aí isso só foi possível graças, gente, a todo o histórico que a gente já havia construído. Quem está na casa há mais tempo, inclusive tem um grupo de odonto que participou muito diretamente de tudo isso no começo, mas desde 2014 que a gente está aplicando, a gente tem aplicado as tecnologias de informação e de comunicação no nosso processo de ensino-aprendizagem. E isso conseguiu dar para a gente um embasamento para que a gente pudesse fazer o que a gente fez agora, né? Para que a gente pudesse, de fato, trazer todo o ensino presencial para o ensino remoto, mantendo as características, né, o zelo, a cara do nosso professor em todas as disciplinas e todas essas experiências que aconteceram. Então, naquele momento de março, nós precisávamos tomar algumas decisões urgentes, né? E uma delas foi a escolha pelo Classroom como ambiente virtual para que a gente pudesse colocar lá os conteúdos das nossas disciplinas. Por que a gente escolheu o Classroom? Porque eu imagino que todos vocês já devem saber, mas a gente tem um processo bem automatizado na instituição, que toda disciplina presencial, quando ela é informada lá no TOTUS, ela gera automaticamente uma sala de aula no Classroom. Já as disciplinas semipresenciais ou 100% online geram automaticamente no Moodle. Então, para todas essas disciplinas que hoje a gente trabalhou no Classroom, nós já tínhamos salas construídas, né? O que nós precisamos foi só ativar uma ou outra que ainda não havia sido ativada. E a gente sabia que todos vocês já tinham alguma experiência, ou a maioria de vocês já tinha alguma experiência com o Classroom, não é verdade? Né? Então, a gente sabia que vocês estavam mais familiarizados e os estudantes também estavam. Mas naquela época, lá em março, a gente já reconhecia que era uma escolha estratégica em função do momento, mas a gente sabia que era uma escolha que tinha algumas fragilidades, alguns riscos que a gente precisava superar, né? Por exemplo, no Classroom a gente não consegue saber quais são os alunos que participam e quais aqueles que não participam. Quantos alunos não participaram nos últimos 15 dias, né? Então, diante disso, a gente pensou o que a gente poderia fazer para minimizar esse problema. Vamos criar atividades vinculadas às videoaulas, para que a partir da atividade a gente acompanhe a participação do estudante, né? Então, a gente começou a pensar nessas estratégias, já reconhecendo as fragilidades do Classroom. Agora, a gente está tendo a oportunidade de se planejar, né? Como a gente falou antes. E a gente entende que o Moodle, ele é de fato um ambiente virtual de aprendizagem, que até então o Classroom não é reconhecido como, né? E que ele tem muito mais, ele tem um universo de possibilidades que a gente não disponibiliza no Classroom.
Então, em função disso, tanto dessas possibilidades do ponto de vista de estratégias pedagógicas, né, metodológicas, quanto possibilidades de acompanhamento do estudante. Então, a gente, eu não sei se vocês foram provocados pelas coordenações de curso, tá? Mas a gente passou esse semestre tentando acompanhar os alunos que não estavam participando, para chegar junto deles, né? Para saber o que estava acontecendo, como é que a gente podia ajudar, para que esse aluno não rompesse o vínculo que tinha conosco. Quando a gente precisava dessas informações no Moodle, Tamires e Germana geravam um comando e automaticamente a gente tinha esse relatório. Quando a gente precisava dessa informação no Classroom, os coordenadores precisavam checar, pedindo a vocês, tá? Eu acho que eles fizeram isso a vocês, perguntaram isso a vocês, um por um. Gente, me diz quem é que estava, quem não está, né? Então, a gente tem limitações que comprometem o nosso processo acadêmico, tá? Inclusive, comprometem a nossa possibilidade de ajudar o nosso estudante. Então, por diversas razões, entre elas essas, nós estamos passando agora, nós vamos migrar tudo que a gente trabalha hoje remotamente para o Moodle, tá? E esse momento de oficinas e de curso de formação, ele é voltado a ajudar vocês agora a superar mais esse desafio, né? É mais um, porque eu acho que a gente fala isso, eu falo até um pouco rindo e brincando, porque, gente, eu acho que todo mundo aqui tá fera no uso de tecnologias de informação e de comunicação, né? Assim, muita gente está muito desenrolado no uso das TICs. A gente sabe que ninguém está como estava em fevereiro. Eu acho que se a gente fizer uma reflexão aqui, se vocês forem se comparar como vocês eram em fevereiro com relação ao domínio das tecnologias, a gente deu um passo muito importante, né, ao longo desses meses. E agora nós estamos convidando vocês a dar mais um passo. É mais um passo, é um desafio a mais de superação, que é se familiarizar com as funcionalidades do Moodle, para que a gente possa dar continuidade a esse processo de ensino, de aprendizagem, centrado no estudante, com esse olhar voltado para a interação, com esse olhar voltado para a autonomia, só que agora usando outro ambiente virtual. Né? Então, o que a gente está convidando vocês a conhecer essas funcionalidades e trazê-las para a sua prática docente, tá? A gente, com isso, não precisa abrir mão das melhores experiências que nós tivemos no Classroom. Então, aquilo que a gente usou no Classroom, que funcionou bem, a gente pode tentar trazer para o Moodle, né? Inclusive as videoaulas síncronas, a gente sabe que os cursos estão se organizando para manter, isso não precisa deixar de existir só porque vai acontecer no Moodle. Não, a gente só vai usar outros caminhos. A lógica agora é um processo de adaptação a conhecer esse novo espaço, né, de aprendizagem, e que a gente possa se adaptar a ele e que ele possa se adaptar à nossa prática pedagógica, né? Então, os nossos desafios nós entendemos que são esses. E eu queria, eu disse a vocês que eu ia ser breve, né? Eu gosto muito de conversar, mas eu sei que a gente tem tempo, e eu queria, então, convidar vocês, né, a mergulhar nesse novo desafio e, ao mesmo tempo, reforçar toda a colaboração, né, e a participação da equipe multidisciplinar, juntamente com a coordenação pedagógica, que está totalmente engajada nesse projeto, juntamente com a pró-reitoria acadêmica. Então, a gente entende que todos os setores estão interligados nesse projeto, que é de dar continuidade ao nosso processo de ensino-aprendizagem com qualidade, com a cara da ACES, com a cara de todos vocês. Só que agora em outro ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, nós nos colocamos à disposição, tá? Vamos estar, enquanto equipe, ao longo desses 3 dias. Fora isso, a gente ainda tem um outro espaço, né, de trabalhos, de construção da nova experiência. E aí eu desejo a todos muito sucesso nessa nova experiência e a gente se coloca à disposição para ajudar, tá?
aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. Enfim, a ideia é que a gente continue com esse espírito de colaboração que a gente construiu ao longo de 2020.1 e que a gente possa valorizar as nossas melhores experiências em 2020.1 e trazê-las para 2020.2 com algumas outras estratégias que podem ser possibilitadas pela migração desse ambiente virtual. Tá bom, gente? Era só isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Obrigado, Lícia. Muito obrigado. Antes de passar a palavra a Saulo, que é o próximo aqui na lista, eu queria dar as boas-vindas e queria que dirigisse uma palavra para todos nós, a professora Marileide, que é a nossa pró-reitora acadêmica, né, autoridade máxima presente nessa reunião, representando a instituição, para falar um pouco sobre esse momento de transição que a gente está vivendo, e logo depois a gente passa para o professor Saulo. Professora Marileide, por favor. Marileide, não sei se ela está com algum problema na conexão, eu vejo a imagem dela aqui congelada. Bom, se nesse momento a gente não consegue, vamos passar para o professor Saulo Miranda, para depois a gente volta para a professora Marileide. Saulo? Bom, pessoal, eu vou desde já pedir desculpas, porque está tendo coisas do home office, né? Está tendo uma obra aqui no apartamento de cima, né? Quem está fazendo reunião comigo nas últimas semanas está acompanhando a evolução da obra aqui. Pode ser que o barulho atrapalhe um pouquinho. A vantagem é que isso vai me fazer encerrar minha fala o mais rápido possível, né? Que eu acho que é o que todo mundo deseja, inclusive eu. Tá? Eu vou só apresentar alguns pontos. Eu acho que a fala de Lícia foi bem completa e as falas do próprio Ademar, dos próximos, né, que vão contribuir, também vão ser mais esclarecedoras em relação a esse trabalho que a gente inicia agora a desenvolver com o Moodle. Né? Eu queria só trazer alguns pontos, situar, né, em relação ao marco legal, né, regulatório e avaliativo, né, o contexto em que a gente está inserido. Né. Não é novidade para ninguém, eu acho que vários de vocês acompanham, né, essas atualizações da legislação, principalmente a legislação educacional, mas eu quero destacar Saulo saiu. Olá, acho que caiu a conexão de Saulo. Vamos. Saulo? Josi também parece que saiu da reunião. Tá com a conexão aqui, com algum problema. Vamos adiantar, então, aqui um pouquinho. Não sei se a professora Marileide já voltou, se ela está por aí. Bom, se não está, eu vou adiantando aqui, pessoal, para a gente não ficar aqui esperando, que a gente tem a programação relativamente longa para cumprir. Vamos lá. Ademário? Oi? Sim? Caiu a conexão de Saulo, ele está avisando aqui. Perfeito, sem nenhum problema, tá, Jóia? Vamos. Enquanto ele está aí voltando, a gente. Acho que foi o cara da obra que cortou o fio. Deve ter sido. Bom, pessoal, a primeira martelada. Como a Lícia estava comentando, e Saulo também, eu já venho trabalhando com esses temas de tecnologia na educação há um tempinho, cada vez mais percebo que a gente está trilhando um caminho natural, ou seja, naturalmente a gente vai acabar chegando no uso de um LMS, né, de um AVA, né, de um ambiente virtual de aprendizagem mais poderoso como o Moodle. Isso é absolutamente normal, é como a gente começa a dar os primeiros passos na informática, a gente começa com programas muito simples, com máquinas que não precisam de tanto processamento, mas com o passar do tempo a gente obviamente vai evoluindo na prática e vai chegando isso também. O que eu creio que aconteceu é que a pandemia acelerou muito desse processo, né? A gente, na verdade, já vinha planejando essa evolução, essa mudança para o Moodle já tem algum tempo, mas a gente nunca achava o momento oportuno, até que o momento se impôs oportuno para a gente, infelizmente, né?
E como o Saulo estava dizendo, eu acho que ele vai retomar, a gente também tem um problema do ponto de vista de marco regulatório, que é muito importante, é que o Moodle permite a gente ter um controle, uma visualização muito ampla da atividade dos alunos, do registro de atividades, que no Classroom a gente não consegue fazer, é tudo muito manual. Então, de fato, essa mudança do Moodle tem uma série de elementos, inclusive esse elemento do marco regulatório. A minha parte, especificamente, que eu tenho para conversar com vocês, é mais que nada apresentar a plataforma, né, para tentar mostrar a vocês que a plataforma ela tem uma série de funcionalidades, uma série de possibilidades que outras plataformas não têm. Eu digo isso porque também a gente, não sei se vocês começaram a perceber uma situação, é que no final desse último semestre letivo, no modelo que a gente estava utilizando de aula remota, especialmente com as videoconferências como essa que a gente está fazendo agora, e as atividades online já começavam a cansar um pouco, especialmente o aluno, e de fato, a gente tem uma série de limitações. O Google Classroom, o pacote chamado Google for Education, tem, digamos, uma série de limitações em termos de potencialidade, em termos de funcionalidade. E aí a gente está agora migrando para essa ferramenta que é bem mais poderosa, que é o Moodle. O pessoal está dizendo que está um pouco baixo, deixa eu aumentar aqui o volume do meu fone, talvez seja isso. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Se tiverem ainda ouvindo com alguma dificuldade, por favor, me avisem para eu tentar aumentar. Bom, deixa eu ver. Só um segundo, parece que o professor Saulo está tentando entrar aqui e não está conseguindo. Saulo? Não, ele está aqui falando no WhatsApp. Bom, aqui está ok. Então vamos em frente, vamos lá. Então, hoje vocês, pela manhã, devem ter recebido uma mensagem sobre o uso, né, dessa plataforma, o uso do Moodle, especialmente para que vocês possam ver como é que a plataforma funciona. Uma boa parte do pessoal já conhecia, uma boa parte já sabia como utilizar, mas tem muitos que estão usando pela primeira vez, tá? Tem uma diferença fundamental entre, várias diferenças, mas uma das diferenças mais importantes do Moodle, o Google Classroom, é que o Moodle já nasceu para uso universitário. E todas as instituições universitárias, digamos, que já vêm trabalhando uma dimensão mais profissional, têm utilizado o Moodle já há algum tempo, né? Estava conversando com amigos de outras instituições e, especialmente as federais, algumas universidades estrangeiras com as quais a gente tem convênio, todo mundo utiliza a plataforma Moodle, que apesar de ser uma plataforma gratuita, ela tem, possivelmente, se não for a melhor, é um dos melhores ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis hoje. Mas vocês podem imaginar, sobrados motivos que todos nós conhecemos diretamente, que a gente precisa utilizar ao máximo os recursos que estão disponíveis, que não gerem mais despesa para a instituição, porque, obviamente, isso ia ter reflexos também, né, em toda a cadeia, digamos, financeira ao qual nós estamos vinculados. Muitas das funcionalidades do Google for Education vão deixar de ser gratuitas dentro de alguns meses, então, mais um motivo para a gente rumar para o Moodle também, para a gente continuar utilizando dessa ferramenta sem gerar mais nenhum tipo de impacto financeiro. Eu queria compartilhar com vocês aqui algumas telas. Eu vou fazer de um modo um pouquinho diferente. Eu não sei se vai funcionar muito bem. Se por acaso ficar muito pequeno, vocês me avisem. Que eu queria tentar mostrar a vocês num outro formato. Deixa eu primeiro abrir aqui a tela específica do Moodle, da nossa disciplina, e da captura. Só um segundo. Aqui, deixa eu só fazer uma mudança. Bem rápido. Pronto. Vamos lá. Acho que agora vocês conseguem me ver. E eu tenho aí a tela dessa disciplina, né, que está aqui no Moodle, para que vocês possam acompanhar. Tá joia? Essa disciplina é uma das disciplinas que todos nós temos acesso, né? Quando a gente faz o login
pela primeira vez lá na plataforma, no Moodle, a gente vê essa tela daqui, ok? Aparece o seu nome com a série de funcionalidades e as disciplinas nas quais a gente tem algum tipo de vínculo. Está carregando aqui um pouquinho, realmente está um bocado carregado aqui meu computador, mas essas são as disciplinas que eu trabalho, meio ambiente e direito eleitoral, e essa disciplina que vocês todos receberam um link hoje pela manhã. Né? Praticamente todos aí estão no papel de aluno. Então, o que está aqui na minha tela vai sair um pouquinho diferente do que vocês estão vendo, porque aqui eu estou com o meu logado como professor. Tá joia? Mas o que eu quero mostrar é que, muito parecido com o Classroom, a gente vai ter, para cada disciplina, como a gente viu ali, uma página. E nessa página a gente vai colocar as atividades. A gente também pode organizar por tópicos, a gente pode organizar por semanas, tem professores que preferem organizar essas páginas por dia, inclusive, já planejando as aulas. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que aqui tem algumas funcionalidades que, por exemplo, não estão disponíveis no Classroom e que são muito importantes. Porque o Moodle não nasce para ser simplesmente um repositório de conteúdo. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, a configuração de acesso de uma das disciplinas que eu trabalho aqui online, pronto, meio ambiente e proteção ambiental. Só para mostrar aqui a vocês um pouco dessas funcionalidades. Né? Tem aqui esse primeiro texto, que eu faço a apresentação da disciplina, tem outros conteúdos, digamos, iniciais, mas o que eu acho mais interessante é mostrar isso aqui. Por exemplo, eu coloco aqui alguns roteiros de aula. Dentro desses roteiros de aula, tem vídeos, tem links para artigos, tem capítulo do livro da nossa biblioteca digital. E ao final, por exemplo, aqui, dessas aulas A1, A2 e A3, né, que é o módulo A, eu tenho um questionário. Mas o aluno só pode entrar no questionário se ele tiver respondido a essas atividades. A gente, por exemplo, não consegue ter essa ferramenta de controle lá no Google Classroom. Aqui a gente consegue. Isso aqui é só para mostrar uma das funcionalidades que a gente tem. Amanhã, na minha participação, a gente vai falar com bastante mais detalhes sobre esse aspecto relacionado a que tipo de ferramenta a gente pode utilizar para que prática pedagógica. Né? Mas aqui é só para mostrar para vocês que a gente pode, por exemplo, colocar essas atividades e esse questionário, por exemplo, eu programei aqui para que o aluno possa fazer até 3 vezes. Mas, para cada vez que ele refizer, ele vai perder 10% da pontuação, para tentar fazer com que ele preste atenção e responda já da primeira vez. É só para mostrar a vocês, muito brevemente, algumas das funcionalidades que a gente tem disponível aqui nessa plataforma. A gente pode colocar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, está aqui carregando para abrir um roteiro de aula, alguns vídeos nos quais há interação. Eu vou deixar aqui carregando enquanto eu vou falando aqui para vocês. Mas, por exemplo, eu posso colocar um vídeo, esse aqui é um vídeo que está lá no YouTube, e eu posso colocá-lo aqui dentro da minha sala de aula com perguntas, ou seja, eu posso programar, esse vídeo deve ter uns 7 minutos, ele para no minuto tal e faz uma pergunta, o aluno tem que responder na tela em que o vídeo está aberto. Deixa eu ver se eu consigo carregar para mostrar aqui a vocês. Enquanto está aqui carregando, deixa eu voltar lá para o painel principal, enquanto essas outras janelas estão aqui rodando. Ademário, me desculpe lhe interromper. Você pode compartilhar a tela desde o início para poder mudar o layout, que o pessoal está vendo aquele quadradinho bem pequenininho, aí não consegue entender o que você está falando. Pode ser? Pode ser sim. Então, deixa eu mudar aqui rapidinho, vou mudar 2 coisas. Vamos lá. Deixa eu fazer de outra forma. Eu vou, inclusive, mudar aqui as minhas configurações. Vou fechar aqui rapidamente um programa. A imagem vai sumir durante alguns minutos, uns segundinhos, mas já. Ademário, e convém compartilhar a tela toda porque fica meio embaçado nesse modo. Perfeito. Vou fazer isso agora. Vou trocar aqui. Vou trocar. É isso, Vasco. Eu estou vendo a tela toda embaçada. E o meu não está naquele modo que aparece todo mundo, não. Está na modo que aparece só Ademário quando ele fala. O layout do meu Google Meet.
mas eu não consigo ver que está na tela de Ademário, está como se fosse embaçado Agora, mesmo. Perfeito. Vamos lá. Vamos mudar. Não tem nenhum problema. Vamos fazer isso. Deixa eu escolher. Ademário, se o pessoal fechou os vídeos, fica melhor o tráfego de informação. Pessoal, realmente, como a gente está com 146 participantes, quem quiser fechar o vídeo, eu sei que é até uma simpatia da parte de vocês de estarem aí presentes e mostrando. Eu sei que muita gente faz isso em consideração, agradeço, mas, por favor, feche o vídeo, realmente a gente vai conseguir ter uma visualização melhor. Vamos lá. Ademário melhorou muito, tá linda a imagem agora. Agora é outra coisa. É isso aí, aprendendo juntos, né? Então, vamos lá. Então, como eu estava mostrando a vocês, deixa eu começar aqui de novo. Quando a gente entra no Moodle, cujo site, esse aqui é moodle.a6.edu.br, a gente faz o login com o nosso e-mail institucional e logo irão aparecer aqui as disciplinas nas quais nós estamos, de alguma forma, vinculados, seja como aluno, seja como professor, seja como tutor, tem uma série de opções que a gente pode configurar aqui. E hoje pela manhã, eu mandei para vocês o link de acesso a essa página aqui, que é a Formação Continuada de Docentes em Ferramentas Digitais para Ensino Superior. Essa página já estava disponível há algum tempo. De fato, alguns colegas aqui já fizeram formação nessa página, que está em constante atualização. Eu e Vasco estamos agora fazendo uma nova atualização. Tem algumas coisas aqui que não aparecem para vocês, como eu estava comentando, porque eu estou aqui com a minha visualização como professor. Na tela de aluno não aparece tudo. Já é? E o que eu quero também convidar vocês é que, durante os próximos dias, em algum momento que vocês queiram fazer isso e tenham a possibilidade, deem uma entrada aqui nessa página de formação continuada, porque há muitas informações, inclusive várias das formações que a gente já deu ao longo dos últimos anos, a gente sempre tinha uma versão presencial e a gente tinha uma versão digital, que a gente deixa aqui. Por exemplo, como criar um questionário, que a gente vai fazer amanhã à tarde, né? Eu teve gente aqui nesse grupo que já fez comigo presencialmente esse curso. Nós criamos uma versão virtual, né? Então, eventualmente, quem quiser fazer isso com calma, depois, é só entrar aqui, clica lá no Criando um Questionário no Moodle, coloca Entrar, e vai abrir um passo a passo interativo, explicando como é que se faz para criar um questionário. É muito parecido com o formulário do Google no sentido da lógica, mas aqui tem opções, aqui tem funcionalidades que o Google Classroom e o Google Forms não conseguem alcançar. Já? Então, essa página, do jeito que está construída aqui, essa de formação continuada de docentes, ela segue uma estrutura lógica de complexidade crescente. O que é que significa isso? Se é a primeira vez que você está usando o Moodle, eu sugiro que dê uma lida com calma nessa parte inicial, né, que fala sobre o Moodle Mobile, sobre essa parte do vídeo de apresentação, e logo depois, essa parte que Vasco organizou sobre como o Moodle funciona, né, inclusive com algumas videoaulas, com um fórum de dúvida, e logo depois, como dominar os primeiros recursos, e a partir do tópico 3, a gente tem aí algumas funcionalidades que são mais complexas, né? Estão disponíveis aí já, nessa versão online, o curso sobre construção de questionários no Moodle, sobre a construção de aulas digitais com a ferramenta lição, né? Não vai além da videoaula. O que essa ferramenta proporciona é que a gente coloque, se a gente quiser gravar um vídeo nosso ou quiser utilizar um vídeo de outra pessoa para colocar aqui e distribuir o conteúdo, essa é uma das ferramentas que a gente pode utilizar. Esses aqui vocês já viram, também já dei há algum tempo atrás, esse curso sobre videoaula com o PowerPoint, na verdade é um tutorial, e a partir daqui a gente começa a utilizar elementos mais complexos, né? Com as ferramentas de H5P, produzindo material com LAIS, e mais recentemente, criando atividades de cenário, que são atividades interativas, nas quais você prepara, digamos, um roteiro de algo que parece ser um game. Não precisa programar, tem muita gente, Ademário agora ensina a gente a programar. Não tem nada a ver com programação, tem a ver com você construir perguntas e possíveis respostas para que os alunos possam ir escolhendo o caminho. E, por fim, é uma parte bem prática mesmo, de mão na massa, que aqui no tópico 4, e aqui no tópico 5, sobre
esse aqui está no tópico 6, que são informações complementares. Tá, joia? Depois a gente vai deixar posteriormente todas essas lives que a gente está fazendo aqui gravadas também nessa página. Tá bom? Não sei se alguém não sei se é Vasco quer falar alguma coisa. Fique à vontade, Vasco. Não. Ok, perfeito. Então eu vou voltar para cá. Então, o que eu quero também... Oi, pois não. Oi, Ademo, é só para avisar a todos que estão vendo, né, que perguntaram aqui algumas vezes, todas as oficinas de todos os dias ficarão gravadas e serão disponibilizadas depois. A de hoje, a de amanhã, a de quinta-feira. Beleza? Exato. Bom, deixa eu voltar para cá. Deixa eu só por acaso confirmar. Saulo já conseguiu retornar? Armando, o local que essas oficinas ficaram gravadas é nessa sala de aula do Moodle, que foi aberta, que a gente logou hoje? Sim. Massa, sim. Obrigada. Vai ficar aqui, Roberta. Joia? Eu não sei, desculpa, uma vez mais só perguntando, o Saulo já conseguiu retornar? Ainda não, parece que não, né? Então deixa eu voltar aqui a apresentar. Só um segundinho, deixa eu pegar aqui. Só um segundo, pessoal. Bom, vamos lá. Então, inclusive, quem precisar de algum espaço, eu já quero começar a montar a disciplina, já quero colocando meus conteúdos. Se não tiver já esse espaço criado, manda uma mensagem para mim, um e-mail para mim, para Vasco, que a gente cria um espaço para que vocês possam fazer esses testes. Tá joia? Outra coisa interessante é que aqui no lado de cá, deixa eu voltar aqui para o painel principal, a gente consegue ter uma visualização. Deixa eu ver se eu estou aqui no papel normal. Alô? Alô, é Vasco. Oi, Vasco. Só para reforçar essa ideia de que é importante cada professor verificar se tem a sua própria disciplina de treinamento, para que tudo o que visualizar na disciplina de capacitação possa replicar no seu espaço à vontade. Okay? E pode publicar no próprio fórum da disciplina de treinamento que não tem disciplina, se for esse o caso, para a gente resolver logo isso e para essa informação chegar logo a várias pessoas, porque pode ser eu, a Dimário ou as tutoras a criar essa disciplina. Ok. Assim, outra coisa importante, eu acho que no Germano está por aqui, eu não consegui ainda ver se Tamires também está. Germano e Tamires são as nossas tutoras e elas fazem todo o papel de acompanhamento técnico, né, de todos nós, professores. Eu sei que no começo a gente vai ter, como a gente teve no Classroom, né, alguma eventual dificuldade, e com o auxílio delas a gente consegue resolver tudo normalmente de uma forma bem rápida, de uma forma bem simples, tá joia? Deixa eu voltar para lá, para a tela que eu estava compartilhando com vocês, só um segundinho, do Moodle. Bom, e aqui estamos, pronto. E como eu estava mostrando a vocês, esse aqui, por exemplo, é um dos cursos que já está lá disponível, que é essa de criar questionário no Moodle. O que é que eu estou querendo tentar dizer para vocês? Que a boa parte das formações que a gente poderia fazer agora presencialmente, que nesse momento nós não estamos podendo, já estão disponíveis aqui na própria plataforma, tá joia? Que cada um vai fazer no momento que estiver disponível, no momento que for mais adequado, dá para fazer isso tranquilamente. Também existe a versão móvel, né? Existe a versão para celular do Moodle. Então, vocês podem baixar o aplicativo e, a qualquer momento, como os alunos também fazem, podem baixar o conteúdo para quando tiverem offline fazer isso também. Porque é outra preocupação que a gente também está tendo. Nós percebemos que alguns alunos têm dificuldade, têm de acesso à internet. E como a gente ainda vai precisar estar durante algum tempo trabalhando em boa parte do nosso conteúdo
nessa modalidade não presencial, uma das vantagens do Moodle é que o aluno pode conectar-se em algum momento que ele esteja próximo a um sinal de internet, baixa os roteiros de aula, baixa tudo e já deixa disponível no celular que ele pode acessar offline. Né? A gente sabe que a maioria absoluta dos nossos alunos tem celular, mas a gente também já diagnosticou que nem todos deles têm PC. O ideal é que a maior parte dessas atividades, até pelo tamanho da tela do celular, é que ela seja feita de fato com o PC. Mas é outra funcionalidade. Tem um aplicativo tanto na loja do Android quanto na loja do iOS, que vocês podem baixar, instalar o Moodle e vai usar o mesmo método. Você vai usar seu e-mail institucional para fazer o login e vai baixar o conteúdo que você quiser, inclusive esses cursos que estão ali disponíveis para vocês agora. Eu até sugiro que vocês façam isso para que vocês vejam como é a experiência do usuário do outro lado. Como é que os alunos vão ver também, porque quando a gente consegue se colocar um pouco mais no lugar do outro, começa a perceber, né, como é que aquilo funciona e, quem sabe, criar conteúdos que sejam adaptados para isso. Por exemplo, se você for colocar, tem muita gente que gosta de colocar PDF ou PowerPoint em formato PDF. Às vezes você consegue ver bem na tela de um computador, mas na tela do celular fica muito pequeno. Por isso a gente sempre sugere a gente transformar o PDF num texto em HTML. Não precisa saber de programação nem nada disso. É só colocar usando a chamada ferramenta lição, que eu vou trabalhar com um pouco mais de detalhe na conversa que nós vamos ter amanhã à tarde. Mas é só para mostrar para vocês essa possibilidade. Eu vou, de novo, compartilhar bem rapidamente, uma vez mais aqui a janela do Moodle, que eu queria mostrar a vocês a quantidade de recursos que esse programa tem. Vamos supor que eu queira colocar, deixa eu colocar aqui no modo de edição, né, tudo que a gente for fazer aqui nas nossas disciplinas, começa com esse botãozinho, né, ativar a edição. Quando eu clico aqui, a partir desse momento, eu posso criar novos elementos, deletar elementos antigos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, no final desse tópico 2, dominar os primeiros recursos, vamos supor que eu queira colocar mais alguma coisa. Clica aqui em adicionar uma atividade e recurso. Quando a gente abria lá no Classroom, a gente poderia criar um questionário. Né? Aqui eu vou mostrar a vocês, deixa eu abrir, pronto. Começou aqui a carregar. Isso aqui é toda a quantidade de atividades e de recursos que a gente pode utilizar para as nossas aulas. Pois não? Não está aparecendo para mim, Ademar, é Felipe aqui. Não está aparecendo para mim a sua tela, por gentileza. Veja, você está acompanhando pelo celular, Felipe? Não, estou acompanhando pelo PC. Veja se no PC aparece um segundo nome de Ademário Tavares e clique lá no segundo. É porque quando eu entro no modo de apresentação, o Meet gera... Vê se você vê. Aqui também está a mesma coisa. Vê se é Ademário. Se a tela estiver congelada em Ademário, ela não muda, tem que descongelar a tela nele. No meu está normal, está tudo normal. Está todas as figurinhas da lateral, todas as pessoas da minha lateral direita e a tela normal que você está apresentando aqui e as ferramentas. Na minha está normal. Então não é um problema de Ademário, é um problema do PC de cada um. Isso, mas deixa eu ajudar. Então vê se, por exemplo, é porque você pode escolher uma pessoa para você fixar a imagem, que a gente chama fixar. É um iconezinho daqueles alfinetes. É só você desalfinetar, que aí você me livra da sua vista. É bom, obrigado, viu? Pronto, conseguiu? Consegui, obrigado. Maravilha, mas é isso. A gente sempre está aprendendo junto. Então, vejam aqui a quantidade de recursos que a gente pode utilizar. Normalmente, o que é que muita gente fazia? Pegava o Classroom, que na verdade vai para isso mesmo, enviava um arquivo, né? Um PDF, um PowerPoint, deixava lá disponível para o aluno. Mas aqui a gente tem uma quantidade de ferramentas que é incrível. Por exemplo, a gente vai ver com mais calma, eu adoro essa ferramenta aqui, a ferramenta questionário, deixa eu colocar aqui, para mostrar para vocês, que a gente pode criar um questionário que eu possa, por exemplo, pegar uma imagem de fundo, sei lá, um mapa, e embaixo desse mapa eu tenho uma série de etiquetazinhas. O aluno vai pegar essa etiqueta e vai colocar a etiqueta em cima do espaço que eu reservei para esse fim. Eu posso, por exemplo, colocar, eu fico imaginando na área de saúde, né? Você pegar uma radiografia, pegar um ultrassom,
e você permitir depois que você perguntar que o aluno possa identificar o que é que significa aquela imagem e qual é a grande vantagem. O Moodle corrige automaticamente isso para você. Você não precisa receber as imagens marcadas pelo aluno, não. Isso tudo você já recebe com os dados tabulados, inclusive o próprio aluno. Eles gostam muito também. Na quinta-feira, Tamires e Germana vão falar um pouco sobre as provas, né? Não sei ainda como é que vão ficar as provas, a gente não sabe muita coisa, a gente não sabe como é que vai ser a semana que vem nessa pandemia, imagine nas provas de primeira unidade. Mas nós já tivemos experiências passadas, né? Deixa eu parar aqui um pouquinho esse compartilhamento para conversar um pouquinho com vocês mais diretamente, de provas das disciplinas online que era presencial, era feita aí mesmo no próprio edifício sede, e bem como no campus 2, no campus 1 e no campus 2. Então, os alunos adoravam porque eles entravam na sala, tem uma série de protocolos de segurança que a gente sabia que era só o aluno que realmente estava fazendo, e logo depois que ele terminava a prova, ele dava o ok, já aparecia a nota dele. Então, isso facilita muito a vida da gente que é professor, especialmente quem tem turma grande, muita coisa para corrigir. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa. Tá joia? Ademar. Oi, pois não, Roberta. Desculpa, Ademar, tu dissesse que tinha que ter as perguntas no final, né? E não agora, eu estou fazendo errado. Não está fazendo errado. Se for uma curiosidade que tem a ver com o momento, é importante que você pergunte agora, sim. Tem a ver com o momento, mas não exatamente é isso que você está falando. Por exemplo, quando a gente entra no Google Classroom, a gente vai para aquelas bolinhas que está do lado do login da gente. Aquelas bolinhas, são 9 bolinhas. Que a gente tem acesso. Para entrar direto no Moodle, quais são? Existem bolinhas ou a gente tem que ir só no endereço? Não, só endereço. Só endereço. Deixa eu também dizer uma coisa, pessoal. O Moodle, ele vai vir, digamos, para ser uma ferramenta auxiliar do ponto de vista de ser uma ferramenta digital para todas as disciplinas, sejam elas presenciais e como elas já eram antigamente para semipresenciais e para as que eram 100% online. Nós não vamos deixar, né, de ter acesso aos outros serviços do Google. Por exemplo, nós estamos nesse momento utilizando o Google Meet. Né? Então a gente vai continuar utilizando o Google Meet, vai continuar utilizando o Gmail, vai continuar utilizando o Drive. O que a gente não vai continuar usando agora é o Google Classroom só. Tá? Então, as turmas que eram criadas virtualmente no Google Classroom, agora não serão mais. Todas as turmas serão criadas aqui dentro do Moodle. Mas o Drive continua, o Google continua, o Microsoft continua, o Office continua funcionando. Okay? Então, nós não perdemos nada. Nós estamos agora ampliando o uso de uma ferramenta que nós tínhamos. Então, Roberta, fique tranquila que aquelas funcionalidades, os 9 pontinhos lá no Google vão continuar disponíveis. A diferença é que nós não vamos mais utilizar para ter contato, diálogo com as turmas, o Google Classroom. A gente vai fazer agora tudo pelo Google. No começo, eu tenho que confessar a vocês, no começo, eu resisti muito. Eu sempre fui muito garotinho Google, eu fiz treinamento, né, mas Vasco conseguiu me convencer e hoje eu dificilmente volto atrás. Até porque, como eu estava dizendo no começo, é um caminho muito natural. Né? Todas as instituições grandes, instituições públicas, todas elas hoje estão usando o Moodle, inclusive instituições estrangeiras com as quais a gente tem parceria. Então, licença. É meio que nos preparar para esse futuro que a gente já começa a vivenciar. Oi, Marcelo. Olá, Ademário. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Quando a gente tiver numa aula ao vivo, que a gente vai estar no Moodle, eu posso colocar o link do Meeting? Porque se eu quiser fazer uma aula ao vivo, no Moodle eu não tenho essa opção, só tem a opção de aula gravada. Então, eu posso utilizar essa ferramenta também? Claro que sim. Da mesma forma como você hoje entra lá no Classroom e coloca um link que vai para o Meet, porque se você prestar atenção, quando você dava essa aula, né, como a gente está fazendo aqui agora, você não fazia dentro do Classroom. Né? Você clicava um link no Classroom que direcionava você para o Meet. É a mesma coisa que vai acontecer agora. Você vai colocar o link, só que em vez de ser no Classroom, você vai colocar dentro do Moodle, que é super simples também, não tem dificuldade nenhuma. E aí o aluno clica e automaticamente vai para lá. Aí você pode fazer a gravação e você pode escolher depois como é que você vai disponibilizar essa gravação. Se vai ser pelo Drive, se vai ser no próprio Moodle. Eu sempre sugiro, eu sempre boto dentro da minha página do Moodle.
mas é uma opção que cada um tem. Essa minha pergunta tem a ver com o que a Marcela perguntou e tem a ver também com o que você falou. Por exemplo, eu estou lá no Moodle, eu quero disponibilizar algum documento meu que está no Drive. Eu vou ter condição de botar um acesso direto de link, que ele vá para o Drive, conseguir esse material. Eu estou fazendo pergunta muito básica, porque eu não sei mexer em nada do Moodle. Mas, Roberta, da mesma forma que você não sabia nada do Classroom e não deu um mês, você já estava dando show, você já estava dando tutoria aqui, a mesma coisa vai ser no Moodle. Você consegue bem fácil. É só criar um link. É uma das atividades possíveis. Eu posso depois mostrar, dentro um pouquinho mais para frente, Roberto, nesses últimos minutos que a gente deixou, posso até fazer ao vivo, e quem quiser já pode fazer junto também. A ideia é de ser bem prático mesmo. Mas é super simples. É só você pegar o link, você pode linkar o arquivo que você quiser, que pode estar no seu HD, pode estar na nuvem, você cria o link, o aluno clica e já acessa diretamente. Pode ser. E Ademário, eu de novo, Marcela. Oi, Marcela, em relação a esses questionários que você falou de saúde, que seria interessante, a gente vai ter um momento que vai aprender isso, sobre esses questionários? Sim. Amanhã à tarde. Foi só para deixar vocês com vontade mesmo. Obrigada. Mas é porque realmente, hoje a visão, o nosso objetivo é fazer essa visão geral. E aí amanhã e depois de amanhã a gente aí sim vai trabalhar com as ferramentas de forma mais objetiva, fazendo passo a passo em tempo real para quem quiser acompanhar esse objetivo. Tá bom, obrigada. Ademário, oi, tudo bom? Eu tirei aqui a câmera, eu tive uns problemas de conexão, mas a gente já está combinando aqui com o Armando e depois contigo também para disponibilizar a minha fala, ou em outro momento fazer, ou então disponibilizar através do tutorial, sem problemas, tá? Não vou atrapalhar. Mas eu só queria aproveitar para responder a pergunta de Roberta. Hoje, Roberta, no site da SES, você tem na parte direita do site da SES, lá em cima no menu, você vai ter todos aqueles menus, né, institucional, graduação, pós, pesquisa e extensão, e tem no último item do menu, tem e-learning, é um botão, inclusive, diferenciado, tá verdinho lá. E lá você tem o acesso Moodle, Google Classroom, né? Então, você pode entrar facilmente por esse acesso. A gente está muito acostumado com o Google Classroom a entrar pelo e-mail, né? E aí tem lá os pontinhos no e-mail, né? Principalmente os professores. A gente abre o e-mail, acho que todo mundo faz isso, fica lá com o e-mail aberto e vai abrindo as outras páginas. O Moodle vai mudar um pouquinho o primeiro acesso, mas depois ele fica no histórico e vai ser bem mais fácil. Além disso, Adema, não sei se é conveniente adiantar, mas já que eu já dei o spoiler, a gente está trabalhando um acesso, um login, através da Rede Nacional de Pesquisa, a gente vai ter um acesso diferenciado, mas isso aí é mais para frente, né? Que aí a gente vai trazer as novidades na medida que elas forem acontecendo. Mas hoje, quem quiser fazer esse acesso pode acessar diretamente lá pelo site da SES, tá bom? Tranquilo. Estão ouvindo as batidas, né, pessoal? Demário? Oi. E do ponto de vista dos alunos, esse acesso ao Moodle é mais simples ainda, porque eles fazem o login no aplicativo, e o aplicativo dá todas as mensagens, os avisos, avisa prazos de quando as atividades vão se encerrar. Então, o aplicativo do Moodle, ele é bem mais, do ponto de vista da interação com o aluno, ele é bem mais completo também do que o do Google Classroom. Beleza. Eu uso muito, e é muito legal justamente pela parte da notificação. Quando, por exemplo, eu começo uma discussão, das coisas que mais funciona, pessoal, no Moodle, é o fórum de discussão. Por incrível que pareça, a gente pensa, mas é um ambiente virtual, e Vasco vai falar sobre isso mais na quinta-feira, mas as ferramentas que o Moodle nos dá, por exemplo, para você criar um fórum de discussão, são tão interessantes que, por exemplo, eu coloco lá uma pergunta, uma disciplina que eu trabalho, que é direito eleitoral. Você acha que o voto deve deixar de ser obrigatório? Imagine, né? E aí eu recebo tudo com opinião, aí tem aluno que manda vídeo, tem aluno que manda reportagem, e a todo momento eu fico acompanhando essas notificações, até para ver se não tem ninguém abusando da liberdade, né, do abuso, abusando da sua liberdade de expressão, para não gerar uma polêmica desnecessária. Então, é super interessante. E tem várias ferramentas que permitem esse engajamento, essa interação. Até alunos que são naturalmente mais tímidos em sala de aula,
eles aproveitam muito dessas funcionalidades. Às vezes, imagine um debate que eu tenha feito em sala de aula num determinado dia. Quando a aula acabou, o aluno não pode participar mais do debate. Utilizando o Moodle é diferente, porque se está lá no meio do roteiro de aula e o aluno só acessou aquele conteúdo 1 ou 2 dias depois, ele pode participar também, colocar um vídeo. Tem sido uma experiência muito positiva mesmo na minha prática pedagógica. Eu já avancei aqui no tempo que estava separado para Vasco. Vasco, por favor, fique à vontade para falar. Oi. Estão me vendo? Tudo bom? Eu tinha preparado aqui para os próximos minutos dar uma geral sobre as coisas novas que o Moodle tem, porque o Moodle é uma plataforma que está sempre mudando, ela se atualiza de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, tem sempre uma versão nova, e nós agora estamos usando a versão que saiu faz 15 dias, mais ou menos, e eu queria mostrar algumas coisas legais. Mas antes de mostrar isso, eu queria também, para tranquilizar, sobretudo quem acabou de chegar, que o Moodle, no primeiro impacto que você tem, os primeiros contatos que você tem com a ferramenta, normalmente, comigo foi assim, e acho que com a maioria deve ser, não são contactos muito amigáveis, né? Fica sempre uma certa sensação de que eu gostava de fazer tanta coisa e não consigo fazer nada. Porque o Moodle, vocês têm que entender, e depois com o tempo vão tranquilizando um pouquinho essa sensação, é que o Moodle é como se fosse um Lego. Imagine, é um Lego que a instituição tem e que cada um de vocês tem. E que ele é construído de acordo com os interesses e as possibilidades da instituição, e também depois vocês, num nível mais pessoal, podem ir construindo os vossos modelos, as vossas peças. Não é? Por isso que ele é assim meio difícil no início, porque nada está construído. Você tem que começar a construir as suas disciplinas, o seu modo de ver a disciplina, assim como cada professor também tem o seu modo de dar aula, né? E na quinta-feira as tutoras vão mostrar um conjunto de várias disciplinas muito diferentes e para vocês também ficarem mais tranquilos nas abordagens que podem fazer aqui, né? Tem professor de engenharia, tem professor de saúde e de jornalismo. Todo mundo tem uma abordagem diferente e necessidades diferentes. E o Moodle tem muita coisa. Eu vou compartilhar a minha tela para... não sei se todo mundo está vendo. Acho que está quase. Agora já está. Agora já vejo. E antes de passar a exemplos concretos, uma das coisas que é muito relevante e que talvez ajude a clarificar esta mudança, é que o Moodle, como é uma ferramenta 100% ACES, ou seja, o Moodle existe apesar de ser uma plataforma de código livre, qualquer um pode ter o Moodle, mas cada Moodle que é instalado numa instituição, ele é dessa instituição. Os dados, todos os recursos são da instituição e, por exemplo, permite nós termos a análise de todos os dados que foram construídos ao longo dos últimos 3 anos. Eu estou a colocar aqui um gráfico simples que representa a atividade da nossa plataforma Moodle ao longo dos semestres. O último semestre de 2017, o semestre seguinte e agora aqui o semestre atual, que terminou, e aqui o mês da Covid, né? É o mês de abril deste ano. E a gente pode trabalhar esses dados de qualquer forma. Tem várias abordagens para, se forem úteis para a instituição, nós temos o acesso a essa informação. Também temos a possibilidade de ver tudo o que foi criado. Por exemplo, nós sabemos que foram criadas 7.000 perguntas
em quizzes durante estes 3 anos. Aqui temos 2.968 recursos, que são tipo peças do Lego, né? É um tipo de peça de Lego. Aqui temos 3.000 dispositivos móveis que já foram cadastrados, porque eu consigo ver quem são os alunos que têm dispositivo móvel ou não, cada atividade, cada acesso pode ser feita via celular ou via navegador normal. Tudo isso a gente tem controle e tudo isso nós podemos controlar. Né? Podíamos simplesmente dizer que não há dispositivos móveis na nossa plataforma, ou pode ter. Pronto, e nós temos essa configuração geral todo o tempo. No Moodle, no Google, não temos essa visão dessa forma. Temos tudo muito mais próximo, muito mais pronto, os professores chegam e as disciplinas estão muito mais arrumadas, mas não podem ser muito modificadas para além daquilo que a gente vê. E aqui a gente pode ver de várias formas. Eu queria mostrar para vocês, agora entrando nas novidades do Moodle do 3.9, que é a versão atual, nós temos uma das coisas, não tem muitas mudanças para as versões anteriores, para quem já estava habituado, mas há uma que é talvez a mais visível, é que quando nós adicionamos um recurso, né, quando eu ativei o modo de edição da disciplina que vocês estão inscritos, quando eu quero adicionar uma atividade ou um recurso, eu tenho um painel que é gigantesco. Antes era uma listinha mais arrumada, né? Agora eu tenho um monte de coisas, a gente vai falar disto para a frente, né? mas nas próximas sessões, mas aqui a lista é muito grande, mas também tem uma vantagem, eu posso estrelar, eu posso selecionar os meus favoritos. Por exemplo, se eu uso fórum, chat e banco de dados, base de dados, arquivos e H5P, eu estrelei aqui e depois eu vou aqui nos meus favoritos e tenho uma lista menor, porque eu só uso estes recursos. Então, não vou ter que andar a pesquisar num monte de lados e ver isto tudo, né? Então eu tenho aqui, eu organizo os meus favoritos. Pronto, é uma das vantagens, é um tipo de customização que eu tenho. Uma outra coisa que existe é a seguinte: quando eu estou numa disciplina como esta, vocês já devem ter reparado, nas versões anteriores não existia, eu tenho um botão que está disponível sempre, em qualquer cenário, que é o Focus Mode. É um tipo de visualização que simplifica o layout, porque o Moodle é meio complexo, mas este template que estamos usando, quando eu clico no Focus, ele limpa, ele retira os menus que não são necessários para este contexto e eu só vejo as disciplinas, os itens, os conteúdos, os recursos que eu estou colocando aqui. Se eu quero ver no modo antigo, com os menus principais da plataforma, eu desfaço o Focus Mode. Se eu quero ver só dentro da disciplina, eu clico aqui e tenho uma visualização simplificada. Ok? Foi claro até aqui estas duas funcionalidades que são novas? Para quem é novato? Sim, Vasco, obrigada, viu? Meu pai entende tranquilo. Ok. Outra coisa, eu estou a ir de coisas mais simples para coisas um pouquinho mais complexas. Uma outra mudança desta versão é o filtro de estudantes. Tem uma coisa aqui que é bastante poderosa, mas que está meio escondida, que é, por exemplo, que o Classroom mostra muito, eu consigo ver a lista de estudantes, que é uma das abas que tem lá, um dos tópicos. Aqui eu, para ver quem faz parte desta disciplina, eu tenho que ir aqui ao menu do lado esquerdo e vejo participantes. E aqui eu vejo todas as pessoas que estão aqui inscritas, que são todos vocês e mais algumas pessoas que passaram por aqui nas edições anteriores. Então, quando eu quero
verificar a atividade de um estudante dentro deste contexto, eu tenho a lista de estudantes e tenho aqui, por exemplo, uma coluna que é o último acesso, é o tempo que demorou, quando é que foi o último acesso a esta disciplina. Este tipo de informação, por exemplo, não consigo ter no Google Classroom, ok? E uma coisa que mudou para melhor, já existia, mas foi melhorada, é a existência de filtros. Há uma situação clássica que, sobretudo, a tutoria faz em permanência, é verificar quem são as pessoas que estão inativas ou com pouca atividade dentro de uma disciplina. Isso é uma verificação que tem que ser sempre feita para quem trabalha com ensino online. E que é o tipo de informação muito difícil de ter ou impossível no Google Classroom, a menos que eu solicite para as pessoas postarem, para retornar com alguma atividade. Eu consigo aqui colocar um filtro, eu faço, eu vou procurar as pessoas que são estudantes, eu vou fazer aqui um exemplo, eu vou procurar a pessoa que é estudante, vou inserir outra condição e quero ver, por exemplo, inativo por mais de 2 semanas, ok? Aqui eu tenho uma condição ou eu vou mudar aqui para todos. Eu quero que todas as condições que eu coloco aqui, ele faça o filtro. Aplico o filtro e agora eu vejo que passei de 150 pessoas para 42. E eu tenho, por exemplo, aqui, professor Salvo, faz mais de 25 dias que não entrou. Pronto, eu tenho este conjunto de pessoas que obedecem a esta regra. E eu chego aqui, posso agora fazer uma ação sobre este conjunto de estudantes. Seleciono todos, eu vou mostrar todos os 42, por exemplo, e vou selecionar todos, clicando aqui na primeira coluna, e vou agora, por exemplo, mandar uma mensagem. Com os usuários selecionados, eu escolho, e vou aqui, tenho várias opções. A primeira é enviar uma mensagem. E aí eu posso escrever aqui, pessoal, estou verificando que não estão acessando a disciplina. Pronto, aí cada professor e cada coordenação pode adotar uma estratégia, mas a mensagem, o recurso de mensagem por uma condição é uma coisa que não existe em Classroom e é fundamental para a modalidade em que nós estamos. Até como comprovação, mesmo que eu não faça nada, eu consigo ver e comunicar a uma coordenação, olha, este é o conjunto de pessoas, de estudantes que não estão acessando a disciplina, e depois se verifica o que é que se pode fazer. Então, este conjunto... Vasco, sim. Só uma pergunta, desculpa te interromper. Quando você manda essa mensagem, ele recebe no e-mail dele, Ele recebe no e-mail dele, e se ele tiver o aplicativo instalado, ele recebe no aplicativo. E é uma mensagem... Recebe uma notificação, não é isso? Oi? Ele recebe uma notificação se tiver o aplicativo e recebe no e-mail dele, porque para ele entrar, ele teve que logar com o e-mail dele, não é isso? Mesmo se ele não tiver logado, ele recebe no e-mail dele. Ok, obrigada, era isso. E estes filtros podem ter vários critérios. Eu posso ter uma turma dividida em grupos. Por exemplo, tem alguns casos em alguns cursos que usam grupos dentro de uma disciplina. Eu posso mandar uma mensagem para um grupo, ok? Muito facilmente. Eu seleciono aqui um critério que é grupo e aplico o filtro, seleciono as pessoas e mando uma mensagem. Então é bem tranquilo. E isto, para esta nova etapa e para a exigência que temos no momento, que é ter um processo mais amarrado, é uma condição, é uma ferramenta, uma prática que temos que desenvolver e ter isto como uma prática regular, ok? Pronto. E alguma questão sobre isto? Porque isto é um ponto que eu acho que
vai andar sempre na lista de coisas que cada professor deve fazer. Ok? Vamos seguir? Pronto. Um outro tópico é este aqui, que é o Safe Exam Browser, que é um modo seguro de eu aplicar uma atividade. Eu vou explicar vou tentar resumir aqui qual é a ideia. É o seguinte, existe um projeto que se chama este aqui, que é o Safe Exam Browser, que agora incorpora, que o Moodle agora incorpora um recurso, mas é um projeto também porque ele é aplicado em contextos que não têm a ver com o Moodle. Qual é o objetivo disto? É nós definirmos num recurso, eu vou aqui colocar, por exemplo, uma atividade que eu coloquei aqui, que é um quiz, um questionário, que usa este recurso. Então, o que é isto? Eu digo que esta atividade só pode ser aberta usando este programa que o estudante tem que baixar primeiro, ele avisa e mostra como é que se faz para configurar, mas que permite que eu, administrador, ou um professor que quer fazer uma prova, aplicar uma prova em circunstâncias especiais, pode condicionar o modo como o estudante visualiza e vai executar essa prova. Imaginem que é uma prova de final de unidade, então eu posso dizer que todas as funcionalidades da máquina onde ele está estão bloqueadas. Inclusive, ele não pode fazer um print screen, um print de tela, para enviar para o WhatsApp, porque ele não consegue abrir outro navegador, não consegue fazer copy, paste, colar, copiar, colar. Eu posso determinar isso tudo. E isso nos dá muita segurança. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que isto funciona. Quando ele clica, isto ainda está em inglês, mas a gente vai traduzir isto. Ele avisa, como eu já usei, ele já não aparece todos os avisos, mas ele avisa que tem que baixar o componente para ver o questionário. E quando vai responder, por acaso eu não estou a responder da forma certa, porque eu sou administrador e então não vejo como estudante. Já agora aproveito também para mostrar esta funcionalidade que o Class não tem e que é uma dificuldade recorrente. Se eu quiser visualizar agora o que é que o aluno vê, que é uma pergunta que passou no grupo N vezes, eu no Classroom não consigo fazer isso, mas eu posso ir ao meu perfil e vou mudar o meu papel para estudante, ok? E então eu vejo o que é que o estudante vê, ok? E ele agora aparece-me aqui o aviso, tem que fazer o download, se não tiver, e este botão que depois vai ficar em português, isto quer dizer Launch Safe Exam Browser, quer dizer iniciar o Safe Exam, o navegador seguro, ok? E então quando eu abro o navegador seguro, ele aparece um outro programa, ok? E bloqueia-me o computador todo. Eu não sei se vocês estão a visualizar ainda, como eu estou em compartilhamento de tela, eu não sei o que é que aconteceu. Estão vendo? A gente consegue ver a sua tela carregando a configuração inicial do ECD. Sim. E o login agora, né? Não apareceu ainda não, porque ele travou em configuração inicial. Porque eu não sei como ele abriu outro programa. Eu tenho que fazer uma autenticação nova. Eu estou a fazer o login e o user de novo, para ele ter a certeza que eu sou eu. E deixa eu ver se ele recupera, para vocês verem como é que isto é. O que é que estão visualizando agora? A mesma tela. Uma chave e uma fechadura. E o mundo. O mundo, a chave e a fechadura. Está congelado. Ficou congelado. Pronto. Acho que está travado. Ficou travado porque é como se o Windows não correu muito bem esta demonstração, mas vocês podem ir lá nesse link que eu cliquei, e vocês veem nas vossas máquinas, porque ele é como se ele trava
ele trava o próprio Moodle e abre uma nova camada que bloqueia todo o computador, por isso que vocês deixaram de ver. Vocês podem ver isso, mas têm que baixar, têm que clicar no botão que está à esquerda, que é fazer o download, para depois a atividade ficar disponível. Eu vou tentar agora recuperar a sessão. Eu vou desligar aqui porque já vi que isto faz tanta coisa na máquina que até para a própria transmissão. Vocês estão a ver agora... Que funciona para bloquear, funciona, viu? Funciona tão bem que até o Meet deixa de funcionar, não é? Então. Porque ele se foca só naquela função. Estão vendo a tela agora? Eu agora... Sim, Vasco. Agora voltou normal. Seu comportamento está normal. Pronto. Então, pronto. Então, o que importa agora desta funcionalidade nova é que vocês podem publicar recursos, provas, atividades que garantem que vocês podem controlar a condição em que é acessado. Que ele não pode abrir o navegador, ou que ele pode fazer uma prova com um determinado site aberto, ok? Vocês podem controlar isso. Pronto, então conseguimos fazer este tipo de atividades de forma mais segura. Ok? Muito bem. O seu tempo está terminando, a gente já avançou um pouquinho no tempo das perguntas. Se você puder concluir. E agora eu me perdi aqui. Não, e a última coisa que eu queria falar é que existe, depois a gente pode falar num momento mais oportuno, existe aqui uma forma no menu do lado esquerdo, se forem à tela principal, que vocês podem salvar os vossos próprios recursos, aqui, banco de conteúdos. Isto não existia nas versões anteriores. Se usarem recursos H5P, vocês podem, depois a gente vai explicar com mais detalhe o que é isso, mas vocês podem, usando esses recursos, podem salvar fora da disciplina para usar noutros contextos. Imaginem que tem um documento que é usado em 3 ou 4 disciplinas diferentes, mas o recurso é o mesmo. Então eu posso ter um banco meu em que eu posso usar esse recurso. Pronto. E o H5P é um projeto, depois vocês podem ver, que chama-se h5p.org, h5p.org. Eu recomendo a todos os professores que explorem isto, porque é uma plataforma de conteúdos que vocês podem criar e que depois podem utilizar em várias plataformas, até noutras instituições. Eu posso ter aqui, para mostrar para vocês, eu tenho conteúdos meus, por exemplo, eu tenho aqui uma lista de coisas que eu fiz, tenho uma coisa aqui que se chama contrato de aprendizagem, que é um documento que, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar ele já aqui dentro do próprio Moodle. É um documento, aquilo tem várias, deixem-me só recuperar aqui o meu modo normal, eu vou disponibilizar até para vocês. Eu tenho aqui um H5P criado de um banco, eu estou a ler aqui, por exemplo, isto foi formatado naquele site, ok? Eu posso ter este tipo de conteúdos interativos, posso ter vídeos, posso ter quizzes, e isto é produzido em H5P. A gente depois pode visualizar, pode explorar um pouquinho isto nas sessões mais para a frente. Mas é importante explorarem e depois utilizarem na medida do possível, porque isto é um formato, H5P é um formato que cada vez mais vai estar disponível em várias plataformas. Então, o vosso esforço depois pode ser reaproveitado em disciplinas futuras, noutras instituições, noutros contextos, e pronto. Estas são, assim, as principais novidades. E o H5P está em vários menus, vocês quando virem o ícone H5P, quer dizer que aquele contexto pode usar este tipo de recursos. Ademário, terminei. Muito bem, obrigado, Vasco, muito obrigado.
Pessoal, a gente está mais ou menos dentro do tempo planejado. A gente tem agora 10 minutinhos que estão aqui abertos para qualquer dúvida, para qualquer observação. Quem quiser, basta abrir aí o seu vídeo, abrir seu microfone. Quem não puder abrir o vídeo, basta abrir seu microfone e compartilhar aí com a gente sua dúvida. Ademar. Oi. George, tudo certo? Oi, Tudo Me bem, diz só uma coisa, eu ouvi Vasco falar, não entendi uma coisa. A gente tem que pedir para que seja criada uma disciplina virtual de treino, né, para poder brincar com essas coisas? Sim, sim, nesse momento a gente não criou automaticamente para todos, porque muitos já tinham até alguma disciplina em versão semipresencial ou online. Mas se você quiser, sim, manda a tua mensagem para a gente vai organizar. Uma besteira. Onde é que eu mando a mensagem? Pois não, veja, na própria disciplina. Se você, Vasco vai mostrar. Vasco, mostra aí, por favor, para a gente. Sua tela ainda está compartilhada com a gente. Mostra aí para aí como a gente faz para mandar uma mensagem. Você vai entrar lá na disciplina. Eu estou na disciplina. Pronto, tipo beleza. Que tipo aí ele vai mostrar. É logo no comecinho. Eu acho que você está no modo de edição, Vasco. Não sei se você está tirando o modo de edição. Sim, mas eu não entendi qual é o tipo de mensagem que ele está falando. Ele quer, por exemplo, eu gostaria de uma disciplina virtual, de um espaço virtual para poder experimentar, para poder criar. Então, eu não entendi a pergunta. Ele quer saber se tem a disciplina? Não, ele gostaria de ter uma disciplina virtual dele, em branco, para ele experimentar, para criar objetos e testar. Sim, tem que criar. Eu aproveito a ocasião para... Vocês podem verificar, porque eu não sei se tem gente que já tem disciplina de treinamento criada em semestres anteriores. Podem verificar clicando no primeira opção do painel e ela vai aparecer aqui. Tá bom, alguém poderia fechar o áudio porque está atrapalhando um pouco. É os pedreiros de Paulo. Mas eu não sei se entendi. Ele quer a disciplina. Ele tem que... as tutoras têm que criar a disciplina. Coloquem no fórum essa informação. Aqui, fórum dos professores. Chegam aqui, acrescentam um tópico e solicito que abra a minha disciplina e enviem a mensagem, ok? E nós... Pronto, perfeito. E nós tratamos disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta em relação a isso que Vasco colocou? Quando a gente vira o semestre, a gente entra no semestre subsequente, por exemplo, tanto quando a gente estava presencialmente, quanto agora, no semestre passado, as nossas disciplinas... a partir do momento que os alunos se matriculam e a gente está vinculado a alguma disciplina na instituição, ela vai direto para o Google Classroom. Isso vai acontecer também no Moodle ou a gente tem que fazer a solicitação? Não, é assim, é uma boa questão porque temos dois cenários aí que precisam de ser bem entendidos. Todas as disciplinas e todos os cursos, exceto odonto e enfermagem, todas as disciplinas são geradas automaticamente, ok? O professor vai visualizar as disciplinas aqui no menu painel. No menu painel, aqui em baixo, onde tem resumo das disciplinas, opção em andamento, que é a opção que está sempre selecionada, vai aparecer aqui a lista de disciplinas. E elas são geradas automaticamente porque temos esse mecanismo e a vantagem é que, além delas aparecerem, se houver alterações de secretaria por alunos que trocam de turma, de curso ou outro motivo qualquer, esse cadastramento está sempre assegurado pela secretaria. Vocês não têm que se preocupar das matrículas, ok? Vasco, obrigada, Vasco, muito obrigada mesmo. Aproveitando essa pergunta, eu queria saber o seguinte, existem já disciplinas que já funcionam, né, e aí o que a gente tinha até então, essas que funcionavam no Moodle, a gente enviava o material para as tutoras e elas alimentavam
página, né, daquela disciplina. Certo. Nesse formato agora, né, nesse semestre agora, o próprio professor vai ter que alimentar a sua disciplina, a página, vai mexer com essas ferramentas, ou a gente vai continuar contando com as tutoras? Veja, a questão agora é a seguinte, a gente vai contar com as tutoras neste processo, mas vamos estimular vivamente que cada professor consiga ser autónomo, pelo menos para publicar coisas, né? E as tutoras, progressivamente, porque vão ter uma escala de trabalho muito maior, né? Elas cuidavam acompanhavam 80, 90 disciplinas e agora vamos ter uma coleção de 700 disciplinas, né? É óbvio que cada professor tem o seu nível de à vontade e a gente vai tentar ter um olhar mais detalhado sobre os professores que têm mais dificuldades. E se houver necessidade de fazer uma abordagem mais detalhada, a gente vai tentar arrumar tempo e disponibilidade dentro do que for possível, mas o objetivo é que, pelo menos ao fim de um tempo, essa autonomia dos professores venha sendo alcançada, ok? Fernanda, e complementando isso que você está dizendo, da mesma forma que a gente deu suporte a vocês durante aquele período em que a gente estava, em março, emergencialmente utilizando o Google Classroom, nós vamos estar dando esse suporte agora, com a vantagem que a gente não precisa disso para a semana que vem já, mas a gente tem aí algum tempinho até nós iniciarmos as aulas da segunda unidade, a gente só não fez isso antes por questões de limitação técnica mesmo, a gente teve que migrar do local onde os servidores onde estava colocado o Moodle, os dados do Moodle, mas todo o apoio que vocês precisarem, inclusive naquele grupo lá do WhatsApp de ensino online, manda mensagem. Se a gente não responder imediatamente, no primeiro horário disponível, algum de nós do grupo vai ajudar você. De espécie alguma, a gente vai soltar o Moodle e sair correndo, de espécie alguma. A gente está aqui para ajudar. E a gente sabe, é uma plataforma mais poderosa, ela vai exigir, obviamente, uma maior demanda de atenção do professor por parte de domínio dessas ferramentas. Mas quando a gente domina, é incrível, a gente não vai querer voltar. É que nem carro automático. Você, depois que vai para o carro automático, não quer voltar para o carro manual. Depois que você entra no Moodle, não quer voltar para o carro. Você volta para o carro se for necessário. Mas você não volta, pode ter certeza. Obrigada, Vasco e Ademário. E tem uma questão que é importante ser discutida, que é a seguinte. E existe, certamente, professores que têm um nível de habilidade mais baixo, porque está no início, mas que depois vai progredindo, cada um no seu ritmo, e este esforço, de fato, é mais intenso nesta plataforma do que no Google Classroom. Mas também existe o contrário, e os professores que já usam isto há vários semestres não vão me deixar mentir, que disciplinas que já rodaram com sucesso em semestres anteriores podem ser replicadas em segundos, minutos no máximo, todos os itens importantes de um semestre para o outro. Inclusive eu posso filtrar, eu posso ter uma disciplina do semestre anterior que eu vou utilizar neste semestre, eu posso chegar lá e verificar o que é que eu vou usar e o que é que eu vou rejeitar, e ela passa para um novo cenário de acordo com estas regras. Então, é um esforço que vai ser recompensado, ok? Mas vamos ter que dar este passo inicial de procurarmos a nossa forma e chegarmos ao sucesso. Isso. E outra coisa interessante, pessoal, amanhã à tarde, o professor Zé Armando vai fazer uma intervenção muito interessante sobre o uso do que a gente chama modelo híbrido, porque, vamos deixar bem claro, nós não estamos virando instituição EAD, nada mais longe disso, ok? Nós, pelo contrário, porque as instituições que migram para o modelo EAD compram conteúdos prontos de editoras, tem 3 grandes grupos no Brasil, que vivem, inclusive, mandando e-mail, ligando para a gente para vender o produto deles, e a gente mantém o nosso posicionamento
de que são os nossos professores da SES que continuam produzindo conteúdo. A gente tem o know-how, a gente tem o conhecimento do contexto que nenhuma editora de qualquer outro lugar tem sobre essa realidade, e dos nossos alunos também. Então, o que a gente está querendo fazer nesse processo é que vocês aprendam a dominar mais essa ferramenta. O mais difícil, ou como eu já disse da outra maneira, o mais difícil vocês já têm, que é o domínio do conteúdo, que é o domínio da sala de aula, que é o domínio da abordagem pedagógica. O que muda agora é o formato, né? Então, em todo o mundo, não é só aqui, em todo o mundo, a gente está mudando para um sistema em que a gente vai ter o momento presencial, mas a gente vai precisar também trabalhar nesse momento virtual. E é sobre isso que a Armando vai falar muito amanhã, sobre esse modelo, que é o modelo híbrido, que é o que eu pessoalmente acho que é o que melhor funciona. O 100% online tem algumas fragilidades, o 100% presencial, creio que tem várias e sérias fragilidades no mundo de hoje, e eu acho que todo mundo rumando para esse meio termo. Né? Para que vocês tenham ideia, Vasco pode até me corrigir se eu eventualmente estiver errado, mas eu vi informação um dia desses, em Portugal, nos cursos superiores, olha que Portugal é um país muito conservador em relação à estrutura institucional, né? E em todos os cursos, por exemplo, da universidade que a gente tem contato, que é uma universidade que deve se tornar parceira nossa nesse caminho, que é a Faculdade de Ciência e Tecnologia, que fica ali aos arredores de Lisboa, 75% da carga horária de qualquer disciplina pode ser ofertada em atividades que não sejam necessariamente presenciais. E a maioria dos professores utilizam plataformas digitais. Qual é a plataforma que eles utilizam? O Moodle. Né? Então, só para mostrar que não é uma coisa que agora vamos tornar... E olha, essa universidade não tem um curso sequer que seja 100% online. Não. As disciplinas têm diferentes dimensões e tem a ver com o planejamento pedagógico de cada uma dessas disciplinas. É o que a gente vai fazer aqui. Tem disciplinas que vão aproveitar mais da plataforma, mas as disciplinas de caráter mais prático vão fazer um aproveitamento certamente diferente. Mas, por exemplo, na área da gente, de direito, a gente tem uma boa parte do conteúdo que pode ser disponibilizada, sem dúvida alguma, de forma digital. Obviamente, com interação na sala de aula, para a gente debater, para a gente aprofundar, mas boa parte do conteúdo a gente vai precisar colocar por aqui. Tá joia? Vasco e Ademário, queria só boa tarde a todos. Boa tarde. Uma pergunta. Pois não. Com relação à admissão dos alunos na disciplina, vai ser realizada pelo Núcleo Pedagógico de Apoio Digital ou será os professores que irão admitir os alunos nos cursos, nas disciplinas? É automático, vai ser feito, já existe, o pessoal da TI, especialmente Marcos e o Aço, estiveram à frente num processo que a gente chama de criação de turma e de entrada dos alunos à disciplina. Então, não é o professor que vai fazer a inscrição manual dos alunos, não. Certo? Fique tranquilo. Esse procedimento é feito pela equipe. Pois não, Vasco. Eu não estou a ver agora, porque eu estou a compartilhar a tela, mas creio que foi Daniel Saturnino que fez a questão. Foi. O que você falou é verdade, exceto para o curso dele. Porque, por causa da estrutura, a gente já teve esse problema, quer dizer, não é um problema, é uma outra forma de resolver isso. Por causa dos currículos que não são por disciplina, né? São integrados. São integrados. E então, ainda estamos a ver com a tutoria como é que vamos fazer a abordagem no caso do odonto, porque o sistema académico não comporta esse tipo de abordagem, e o Moodle e o Classroom também era assim, ele reflete as regras de enturmação do próprio sistema académico, e a gente vai ter que fazer de uma forma manual esses casos, odonto e enfermagem. E depois a enturmação, vamos ter que ver como é que é feita. A gente vai ter que falar com essas coordenações no momento oportuno para ver se não vai ser um trabalho muito pesado e também que seja fácil de executar, né? A gente pode colocar senha, enfim, pode fazer várias abordagens, mas temos que analisar esses casos de outra forma, ok? Vamos resolver. Okay? Ademar, tudo bem. Seguinte, primeiramente com relação aos relatórios, né, que são gerados para as coordenações. Não há possibilidade de criar filtros para diminuir a quantidade desses relatórios, porque
Eu entendo que o sistema gera relatórios automáticos, mas é super-humano acompanhar esses relatórios quando você pensa que todas as disciplinas vão estar nesse formato. Né? Esse semestre a gente teve essa experiência. Eu sei que tem como desativar, mas o problema é que eu fiz isso várias vezes esse semestre. Eu desativava e, de alguma forma, ela voltava a mandar relatório novamente, desnecessário. E, assim, por exemplo, a contabilização de carga horária em disciplinas que tem mais de um professor. Então, fica mandando relatório que tem professor que não participa, mas simplesmente porque na divisão pedagógica o professor só vai dar aula no final da disciplina e ele fica como não está entrando no sistema, não está tendo atividade nenhuma, ou então, por exemplo, disciplinas que têm atividades teóricas que vão ser remotas e atividades práticas. Aí, quando fica semana de atividade prática, ou 2 semanas seguidas de atividade prática, vem relatório, por exemplo, os alunos estão com risco de abandono de turma. Aí, quando isso demanda um acompanhamento da gestão do curso muito grande, porque é uma quantidade de relatório que, na verdade, se torna inútil porque você não consegue acompanhar. Então, se haveria possibilidade de criar esses filtros, né, para esse próximo semestre, porque você tem um universo, né, dentro do ambiente acadêmico, onde você tem a participação de mais de um professor, onde você tem momentos online e vão ter momentos presenciais, e nos momentos presenciais, teoricamente, pela carga horária do professor, ele não deveria também estar alimentando nada, vamos dizer assim, virtual. Eu entendo que essa é uma plataforma fantástica para disciplinas completamente virtuais, porque ela meio que realmente amarra tudo, fiscaliza tudo, mas só que a gente não vai viver isso, né, no próximo semestre. Então, vai ser gerado um monte de relatório, na verdade, que vão ter que ser trabalhados e analisados e destrinchados para poder a gente chegar na verdade da situação. Então, se houver como a gente já criar sistemas para isso não acontecer, seria interessante. E com relação à participação, diz aí, Armando, deixa eu terminar aqui, senão eu vou me perder, que eu não anotei não. Contabilizar a carga horária do estudante. Da mesma forma que a participação do professor fica prejudicada, gerando relatórios não verídicos, né? Nessas situações, a participação do estudante também fica mal avaliada, porque vai ter essa sistemática de presencialidade, né? Ou, por exemplo, o professor coloca um vídeo lá, uma videoaula de 4 horas, e para ele lá vai ser simplesmente uma tarefa, né? Então, essas 4 horas somem, vai ser simplesmente uma tarefa. Ou então o professor passa uma atividade que requer uma pesquisa grande, um relatório, uma montagem de plano de ação, uma coisa que requer muito tempo de dedicação, de construção do estudante. Lá no sistema vai ser apenas uma atividade. Então, isso gera relatório como se não tivesse trabalhando no sistema nem o professor, nem o estudante. Aí, assim, isso eu estou colocando algumas dificuldades que eu vivenciei para acompanhar já nesse momento. E aí eu fico imaginando quando todas as disciplinas vão estar nesse formato. Eu acho que é isso. Diz aí, Armando. Agora... Não, beleza. Os relatórios do Moodle, eles são automáticos, né? O que a gente sempre recomenda aos professores é porque no e-mail do Gmail, você tem como criar filtros. Você cria pastas, e aí esses filtros vão encaminhar esses e-mails para lá. Os relatórios, eles precisam ser gerados justamente para isso, para que, quando forem necessários serem consultados, você vá lá, né, naquele relatório e acesse aquela informação. E aí, óbvio que você também vai ter no seu curso, quem vai gerenciar, na verdade, as disciplinas não é você, é o professor. Né? Então, por exemplo, a disciplina que ela for prática, né, o Moodle vai gerar aquele relatório, mas você vai ignorar o relatório. Né? Agora, caso surja uma demanda específica sobre uma dada situação, você entra lá
pasta que você criou no e-mail do Gmail, que vai, todas as mensagens de relatório do Moodle vão para essa pasta, não vai lotar a sua caixa principal, e sempre que você precisar consultar essa informação, você pode ter acesso ao relatório. Acho que a ideia do relatório é essa. Realmente, o Moodle não faz a distinção dos formatos de disciplina, nem das adaptações. Mas aí, para você não entupir sua caixa de e-mail, você cria uma pasta e tem como você encaminhar essas mensagens. Ele já encaminha direto, não é que você vai clicar e encaminhar para lá, não. Você cria na caixa que você, né, fez relatórios do Moodle. Aí, toda vez que ele mandar, ele vai disparar para lá. Aí, se alguém perguntar, Franklin, o aluno fulano de tal, da disciplina tal, que disciplina é? Ela é prática, não vou nem consultar. Mas se for uma disciplina que esteja dentro do Moodle, de fato acontecendo lá dentro, aí você vai lá e já sabe onde encontrar a informação. E também complementando isso, Franklin, o que você levanta tem todo sentido, porque para a gente fazer qualquer boa gestão hoje, a gente precisa ter acesso a boa informação, que não necessariamente é muita. O que talvez a gente precise alinhar ao longo dos próximos dias ou no começo do semestre, a gente pode fazer isso com calma ao longo do semestre, é saber que dados são realmente relevantes para você enquanto coordenador. Para a gente fazer com que só essa informação chegue a você, para que você não perca nada do que seja essencial e para que, de fato, não se sobrecarregue não só você, como os demais coordenadores, que todos nós sabemos que fazem um trabalho absolutamente gigante na instituição. Então, sim, você tem toda a razão, mas nesse momento, como diz Armando, como a gente ainda não teve o feedback de saber que informação é relevante, a gente preferiu se precaver mandando toda a que está disponível, e nem toda, a que está mais facilmente disponível. Mas eu acho muito relevante essa sua observação para que a gente possa mandar só as informações que sejam relevantes, sim. E vejam, se esta situação de pandemia se mantiver por muito tempo, os dados é a única coisa que sobra, né? E portanto, temos que olhar para isso. Isso poderia ser só um setor, um projeto do próprio Moodle, gerenciar a informação que é gerada aqui, que pode ser imensa. Temos que analisar, porque temos muitas disciplinas, temos também muitas demandas, pode ser em excesso nos casos, pode ser falta de informação noutros. Vamos analisar isso agora. Eu queria fazer uma contribuição aqui nesse ponto, e eu acho que, inclusive, Adema e Armando, vale aí um tutorial para esse recurso, né, da caixa de e-mail, né, porque é um recurso muito interessante. Eu já usei, mas eu confesso que às vezes me atrapalho com esses filtros, né? Um tutorial legal, principalmente para as coordenações que recebem muito relatório, né, Franklin? Eu acho que a gente pode pensar até numa oficina voltada para os coordenadores, para os setores que vão lidar com esses dados, que eu acho que é importante lidar com os dados. Agora, eu vejo algo muito relevante, tá? É que no Google Classroom a gente não tinha acesso a essas informações tão específicas, né? E no Moodle a gente tem de sobra, até a informação que a gente não precisa, ela está lá. No contexto em que a gente está, e no contexto de Lei Geral de Proteção de Dados, no contexto de contingência, num contexto de tanta excepcionalidade, ter acesso a essas informações e esses relatórios é extremamente relevante, mesmo que a gente não precise. É melhor que a gente tenha e não precise do que precisar e não tê-la. Então, eu acho que a gente pode sim, aí fica a sugestão para a equipe, né, para preparar aí um tutorial sobre o manejo dessas informações. Vasco, preste atenção na tua tela aí, que tu está compartilhando o WhatsApp, tá? Cuidado com as conversas privadas. Saulo, posso fazer uma observação em cima da tua fala, Saulo? Pode, eu só quero dizer a Vasco assim, que ele também pode incluir no tutorial um específico, via Ademar, sobre compartilhamento da tela no Meet, né? Porque às vezes pode ficar em situação embaraçosa, tá bom? Já pode parar, Vasco, já pode parar. Minha observação, na verdade, vai começar com uma pergunta, tá certo? Por exemplo, no Google Classroom, a gente que é coordenador de curso,
a gente ficou com acesso às disciplinas de todos os professores. Eu me lembro uma vez que eu fui dar aula numa terça-feira à noite, eu tinha só minhas 3 turmas lá. Quando eu terminei a aula, meu Google Classroom estava todo colorido e eu sou daltônica e entrei em pânico, porque, assim, muita cor, muita informação para mim, eu não enxergo cor direito, né? E aí eu disse, meu Deus do céu, que danada é isso? De repente eu ganhei, foi turma. Dinheiro a gente não ganha, mas turma a gente ganha de rodo, né? A gente não ganha na cena, mas a gente ganha turma, né? Aí eu disse, o que eu vou fazer com isso? Aí foi que eu vi que Lícia pediu para a gente ter acesso às turmas para acompanhar as postagens dos professores, as atividades que eram feitas e tudo. Com essas informações geradas em relatório pelo Moodle, isso vai ser necessário, porque eu acabei de ver que elas têm a mesma cor. As turminhas do Moodle é tudo azul. Então, assim, a gente vai precisar ter todas as turmas de todos os professores, ou a gente consegue fazer esse acompanhamento 100% via relatório gerado, já que esse é um recurso disponível. Vasco, uma coisa também que é interessante para contribuir é o tamanho do código da turma lá no Moodle. Às vezes, quando ele é muito grande, ele não diferencia, por exemplo, cálculo diferencial integral 1 e cálculo diferencial integral 3. Você tem que abrir uma por uma para saber qual é. Aí não sei se vocês podem reduzir, compactar aí, para poder a gente saber já na tela qual disciplina, né, que a gente está utilizando. Às vezes acontece isso, eu tive esse problema, não tenho problema com isso, entendeu? Mas facilitaria para a gente. Deixa eu corresponder rapidamente. Só uma observação aqui. A professora Diego, que é do curso de Educação Física, está dizendo assim, que até postar atividade na turma dele, sem querer, da minha turma, eu postei. Só vocês terem uma ideia. Deixa eu primeiro responder essa pergunta aqui de Luiz, que é mais simples, é mais fácil. Já tem, Luiz, a funcionalidade. É possível você mudar a visualização, que normalmente sai em blocos, você pode pedir para sair em linhas. Eu acho que isso vai resolver. Depois a gente mostra. Veja, pessoal, eu estou um pouco preocupado, porque a gente já avançou aqui 17 minutos do tempo que nós tínhamos previsto. Eu sei que tem muita dúvida ainda, mas eu só queria deixar uma coisa bem clara. Esse é o primeiro momento que a gente está tendo ao longo dessa semana. Nós vamos ter 2 momentos. Essa semana teremos mais formações à frente também para a gente tratar do Moodle. Hoje a gente queria fazer uma apresentação geral da plataforma. Esse é o objetivo. Muitas dúvidas com certeza vão surgir no processo. Inclusive, vou pegar o chat, depois que teve muita coisa que a gente não conseguiu responder, e à medida do possível, a gente já vai responder por e-mail, por mensagem para vocês. Mas não se preocupe, por exemplo, hoje a gente não fez nada prático, a gente não abriu, vamos construir juntos, como eu gosto de fazer, vocês seguiram os outros treinamentos que a gente fez para o Moodle. O Clécio, a gente amanhã vai fazer isso também. Tá joia? Então, não se preocupem, é um primeiro contato. Já vi que teve alguma mensagem que alguém mudou. Meu Deus, que desespero. Mas não é desespero. Tudo parece ser muito complexo quando a gente está fazendo pela primeira vez. O pessoal de direito, quando o aluno abre o Código de Processo Civil pela primeira vez, não bate o mesmo desespero. Fácil. Um aluno de saúde, quando abre o livro de neuroanatomia, fica louco. Mas com o passar do tempo, passa. É só questão da gente se familiarizar, de a gente conhecer. Paciência, calma, respira que a gente vai conseguir, tá certo? Tem muito tempo que eu trabalho com a plataforma, não domino tudo. O Vasco já conhece muitíssimo, não domina tudo, porque é uma plataforma muito, muito poderosa, tá, João? Mas não se preocupe, a gente vai fazer isso paulatinamente. E sobre as questões, tanto a Roberta quanto o Franklin levantaram, e que também depois foram compartilhados por Luiz, eu acho que a gente, inclusive, vai precisar de algum momento para começar com as coordenações, especialmente sobre que dados são relevantes para a gente poder, né, Vasco, a gente vai depois ver o que é que a gente pode filtrar para fazer com que só essa informação chegue. Tá joia? Pessoal, eu sei que tem muitas perguntas, mas eu realmente não queria que a gente ultrapassasse muito mais o tempo que a gente tem previsto hoje. Eu vou passar a palavra para a professora Alicia para fazer o encerramento dessa nossa sessão. De novo, desculpa pelo tempo, mas eu quero ver se a gente consegue fazer como deve ser feito, a gente manter dentro do tempo, para a gente encerrar essa nossa sessão de hoje. Amanhã nós seguiremos às 3 da tarde, e a gente pode deixar um pouquinho mais de tempo para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Desculpem não ter podido responder todas as perguntas. Lícia, por favor. Oi, gente, boa tarde de novo, né? Acho que tem uma dúvida do professor Michel. É só uma pergunta. A gravação de hoje vai ficar disponível onde?
vai ficar disponível na própria sala do Moodle, essa que vocês receberam o link. Assim que o arquivo estiver pronto, que demora aquele tempo de processar, eu vou colocar o link lá, coisa de 1 horinha ou 2 vai estar lá. Obrigado, professor Ademar. Desculpa, professora Alice. Que é isso, Michel. Nada, tudo bem. Gente, eu espero que o momento, eu sei que, retomando daquele discurso inicial, né, é bem desafiador, mas eu reforço que a gente está junto nesse processo, né? É um projeto que é de todos nós, porque é um projeto da SES e nós fazemos parte da SES. Então, é o nosso projeto, é o nosso desafio, e eu acho que o bom é que estamos todos juntos nesse movimento e estamos bem à disposição para contribuir com a formação e a dúvida que às vezes parece ser a menor que seja, uma dúvida que parece ser pouco significante, mas a gente entende que tudo isso tem um peso importante nesse momento, né? E nós temos também uma situação de professores que estão com experiências muito distintas, né? Nós temos professores que não têm ainda, nunca tiveram acesso ao Moodle, e temos aqueles que já trabalham bem, né? Então, é o momento da gente se ajudar, e a gente conta muito com vocês nesse processo de colaboração, né? De ajuda mútua, para que a gente consiga avançar. É só isso. Muito, muito, muito obrigada a todos que ficaram até agora, né, Ademário? E a gente se encontra, então, amanhã. Pessoal, boa noite a todos, boa tarde a todos. Boa tarde, Vasco, boa noite, já é quase meia-noite. Um abraço. Boa noite, obrigado. Seu português melhorou. Renato. Apesar, Alice, de eu já estar usando há 4 anos, eu aprendi muito com o que Vasco disse. Tem muita coisa nova. Tá vendo? Apesar de eu usar há muito tempo o Moodle, e o Moodle não tem nem comparação com o Classroom, aprendi muito, Vasco. Obrigado, porque cada dia a gente está se renovando e se ressignificando. Obrigado a todos pela contribuição para mim. Obrigado, Renato. Obrigada, Vasco, Renato. quando fala com a gente, ele se esforça, diz ele que fala português do Brasil quando fala com a gente. ele muda o chip, É um esforço danado. E melhora muito quando tu estás em Portugal. Que coisa. Mas você não pensa, não, Frank. Da mesma forma que a gente fica tirando onda com o sotaque dos portugueses aqui, eles ficam fazendo piada com a gente lá. Tu acha que faz, que eu sei que eu estou de olho. Não é só você, não. É claro, sempre de uma forma muito, muito, muito leve, muito de brincar. Mas eles também falam. E quando eles querem falar, eles falam o sotaque do carioca. Fala assim, o malandro, poxa, um dia, aí é que vira brasileiro mesmo. Ademar, tem um amigo nosso aí que está indo para Portugal agora, eu acho que agora em setembro, né, setembro, outubro, porque ele diz que está indo para lá para ver as piadas de português ao vivo. Pois é. Pessoal, de novo, uma vez mais, muito obrigado pela presença de todos. Amanhã, às 3 horas, a gente se vê. Aí vai ser mais mão na massa mesmo. Tá bom? Quem quiser, dê uma olhadinha lá e a gente se encontra. Um abraço a todos. Até mais. Até amanhã. Valeu, obrigado. Tchau. Obrigado, Ademário. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado pela paciência, viu, gente? Obrigada, gente. Tchau.